Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Olha o que aconteceu na madrugada de hoje, quando Frei Gilson apareceu junto com sua mãe diante do Santíssimo Sacramento. Por que será que ele fez um alerta tão forte? Mesmo depois de atingir um número histórico de mais de 600 mil pessoas rezando o rosário ao vivo. Será que estamos deixando algo de lado na nossa caminhada espiritual, que é essencial aos olhos de Deus? Na madrugada desta quarta-feira, dia 9 de outubro, algo extraordinário marcou a madrugada dos católicos. Frei Gilson, ao lado de sua mãe e diante do Santíssimo Sacramento, que há pouco tempo fez transmissões ao vivo que atraiu uma multidão nunca vista antes, mais de 600 mil fiéis unidos ao mesmo tempo no Rosário dos 40 dias com São Miguel Arcanjo. A força dessa devoção rompeu barreiras, mas o alerta que Frei Gilson trouxe deixou muitos surpresos no dia de hoje. Ele fez questão de enfatizar que, embora a oração do Rosário seja poderosa, ela sozinha não é suficiente para sustentar uma vida de santidade. Para uma transformação completa e real em Cristo, é necessário incluir outros pilares da fé. Frei Gilson ressaltou a importância de buscar a Santa Missa com frequência, de preferência diariamente, para comungar do corpo e sangue do nosso Senhor. Além disso, destacou a necessidade de recorrer ao sacramento da confissão com regularidade para que a alma esteja sempre limpa e em estado de graça. Mas não parou por aí. Frei Gilson chamou a atenção para algo que muitos negligenciam: a vida em comunidade. Precisamos participar ativamente das missas em nossas paróquias, construir uma vida em comunidade, alertou ele. Somente assim, segundo Frei Gilson, conseguimos realmente viver a fé católica de modo integral, agradando a Deus e nos aproximando de uma vida de santidade. Esses pontos não são apenas opiniões pessoais do Frei Gilson, mas refletem um chamado constante da Igreja Católica e dos próprios ensinamentos de Nossa Senhora em suas aparições. Desde Fátima, a Virgem Maria vem alertando a humanidade sobre a necessidade de conversão e de uma vida sacramental ativa. Ela pede que não apenas rezemos o rosário, mas que vivamos a fé em sua totalidade, frequentando os sacramentos, ouvindo a palavra de Deus e nos dedicando ao serviço do próximo. O Catecismo da Igreja Católica, por sua vez, reafirma que os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo, e são essenciais para a nossa salvação. A missa, como centro da vida cristã, nos oferece a possibilidade de participar do sacrifício eucarístico e de receber Cristo na Eucaristia, que nos fortalece na caminhada espiritual. Frei Gilson encerrou com uma fervorosa oração, pedindo que o Espírito Santo desça com poder sobre todos que acompanhavam a transmissão, renovando a fé, o ânimo e o desejo de seguir a Cristo em plenitude. Será que muitos estão se contentando apenas com o mínimo necessário? Talvez esse alerta seja um chamado para todos nós a refletirmos sobre como estamos realmente vivendo nossa fé. A Igreja Católica ensina que a participação na Santa Missa é o ponto central da vida cristã, embora a missa dominical seja uma obrigação para todos os católicos. Não significa que a presença na igreja deva se limitar apenas a esse dia. O Catecismo da Igreja Católica deixa claro que a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã, como diz no parágrafo do Catecismo 1324, e que participar da missa com mais frequência é um caminho privilegiado para aprofundar a intimidade com Deus e crescer espiritualmente. São João Paulo II, em sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, enfatiza que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo no Calvário, e a nossa participação nesse mistério de amor transforma a nossa vida e nos impulsiona a viver em unidade com Deus e com os irmãos. Ele recomenda sempre que possível a participação diária na Eucaristia, pois cada missa oferece a oportunidade de receber o próprio Cristo, que nos fortalece e nos dá a graça necessária
para vencer as batalhas espirituais do dia a dia. Além da missa, o sacramento da confissão é outro pilar fundamental para manter uma vida santa. O próprio Jesus, ao instituir esse sacramento, deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, e a Igreja, fiel a esse mandato, nos orienta a buscar a confissão com regularidade. São João Paulo II menciona que uma confissão frequente, feita com o desejo de purificação e perfeição, ajuda o cristão a progredir na vida espiritual. Não se trata apenas de reconhecer as falhas, mas de receber a graça de Deus para recomeçar de coração renovado, livres do peso do pecado. Nossa Senhora, em suas aparições, como em Fátima, pediu aos fiéis que recorressem à confissão mensalmente e se esforçassem para viver em estado de graça, evitando a condição de pecado mortal. Ela lembra que esse sacramento não é uma formalidade, mas uma via de cura e restauração, que permite ao cristão viver uma vida verdadeiramente cristocêntrica. Outro aspecto importante que Frei Gilson destacou é a vida em comunidade nas nossas paróquias. A igreja é, por natureza, comunitária. O próprio Jesus disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles", como diz em Mateus capítulo 18, versículo 20. A vida de fé não pode ser vivida isoladamente. Os Atos dos Apóstolos mostram a igreja primitiva como uma comunidade de fé, partilha e oração. O Papa Francisco, ao falar sobre a importância das paróquias, ressalta que elas são um ambiente de pertença onde podemos nos sentir acolhidos, nutridos e enviados em missão. Ele nos lembra que é na paróquia que nos encontramos com os irmãos, recebemos os sacramentos e nos tornamos parte viva do corpo de Cristo. Portanto, para viver a plenitude da fé católica, é preciso mais do que orações isoladas. É necessário mergulhar no mistério eucarístico, confessar-se frequentemente e viver em comunhão com os irmãos de nossa paróquia, onde somos chamados a servir e amar. A busca pela santidade envolve estar com Cristo na Eucaristia, ser perdoado por Ele na confissão e fazer parte da sua igreja visível, onde Ele nos dá a força para enfrentar as lutas diárias e perseverar no caminho da salvação. Se a nossa caminhada de fé estiver restrita a apenas a alguns momentos de oração, estaremos nos privando da abundância de graças que Cristo oferece por meio dos sacramentos e da vida em comunidade. Como dizia Santo Agostinho, aquele que possui Deus, nada lhe falta, mesmo que lhe falte tudo. É na missa, na confissão e na comunhão com os irmãos que encontramos esse Deus que é tudo para nós e que nos dá a verdadeira plenitude espiritual. Se este conteúdo te tocou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda não é. Compartilhe este conteúdo para que chegue a mais católicos e deixe o seu like para que chegue a mais pessoas. Não esqueça de acessar nossa loja Cantinho Yeshua, com vários produtos para aumentar a sua fé no dia a dia e tudo com o frete grátis. Não deixe de assistir os outros vídeos do nosso canal e escreva nos comentários seus pedidos de oração que colocaremos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Tudo isso. Só que eu quero te dizer que não basta só o rosário. Não basta. Se você não entender que o rosário precisa te tornar uma pessoa mais católica, e lembre-se que o católico é alguém que obedece todos os mandamentos. São 10 mandamentos a se obedecer. O católico, ele vai na missa todos os domingos. O católico, ele se confessa com frequência. O católico ajuda a sua igreja, ele tem uma paróquia. Então isso é muito importante você entender. Você tem uma paróquia, você tem uma diocese, você tem um pároco. Então, isso é importante você entender. Entre numa comunidade, vá descobrir qual é a sua paróquia. Comece a participar da vida da sua igreja, da sua paróquia, perto da sua casa, a paróquia que você se identifique.
Cuidado para você não ser um cristão solto, um cristão que não tem raiz, um cristão que não tem uma casa, não tem uma igreja, não tem um lar, não tem um pastor. Então é muito importante que você entenda, você não pode ficar só de rosário. A tua vida espiritual, ela não pode ser só rosário. Para aqueles que fazem as outras coisas, tem gente que vai para a missa, tem gente que se confessa, tem gente que faz tudo, para esses e eles não rezam o rosário, eu diria, por que não rezar o rosário? Coloque o rosário na sua vida espiritual, é tão bom quando você coloca o rosário na vida espiritual. O rosário não é uma obrigação que a igreja impõe, isso é importante ser dito. O rosário não é uma obrigação que a igreja impõe, mas é uma ferramenta de uma espiritualidade incrível, onde nós meditamos a vida de Cristo. Agora, tem gente que só quer ficar de rosário. E isto não é catolicismo verdadeiro, só rosário. Não existe um católico verdadeiro que não entende a importância da missa. Por exemplo, a missa é o que há de mais importante na vida do católico. Então, em nome de Jesus, eu estou falando com algumas pessoas aqui. Você está num momento muito bom da sua fé. Eu quero louvar a Deus. Repito, você só pensava no seu sucesso profissional. Hoje você está aqui. Louvado seja Deus. Mas você precisa dar outros passos. E o passo próximo agora é você se tornar uma pessoa católica de verdade. E o católico então valoriza a missa. O católico valoriza a Bíblia. O católico valoriza os 10 mandamentos. O católico valoriza a confissão. O católico tem uma paróquia, ele tem uma comunidade a qual ele participa, ele tem um padre, ele tem um bispo. E isso é importante você começar a entender. Mas seja muito bem-vindo, porque você está dando cada vez mais passos. Contemplemos a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás